Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para o nosso próximo curso / playlist aqui do canal, beleza? Então, essa playlist inicialmente era uma única palestra que eu ia apresentar em um evento. Porém, acabei publicando lá no Instagram, davidwilliam.dev, e muita gente falou, cara, leva para o canal, é um tema bem interessante. Então, aqui estou eu trazendo um material bem interessante para o canal. O que a gente vai abordar aqui? Uma introdução ao back-end para devs front. No nosso caso, grande maioria aqui é dev Flutter, mas serve para dev React, para dev Angular, para dev whatever de front-end, ok? Ou para quem nunca conheceu o back-end. Beleza? Então qual que é o objetivo dessas aulas? Fornecer uma base teórica muito boa e a prática também. Então a gente vai começar com aquela base teórica para vocês entenderem o que está acontecendo, como acontece, porquê das coisas, e depois a gente cai na prática. Então a gente vai ver sobre protocolos HTTP, vai ver sobre REST, RESTful, SOAP, banco de dados, vamos ver muita coisa que engloba todo o sistema de back-end, beleza? E tudo isso sobre uma ótica ali do como um dev front-end, o que o dev front-end tem que conhecer do back, beleza? Então, sem mais delongas, vão ser aulas curtas e pontuais. Vamos cair aqui direto, então. Então, primeira pergunta que a gente vai se fazer e vai responder. O que é o back-end, David? Então, o back-end é todo o desenvolvimento realizado para fornecer inteligência e também o coração do nosso sistema, da nossa aplicação. Então, na prática, toda vez que a gente pega, acessa um site, acessa um app, acessa qualquer coisa, isso vai estar consumindo um back-end. Esse back-end é onde eu tenho todas as minhas lógicas de negócio, onde de fato acontece, onde de fato o meu sistema funciona e foi criado, ok? Então, ele é onde tem todo o cérebro da minha aplicação. É a parte mais importante do sistema, David? Não vou falar que é a parte mais importante, mas sem dúvida, sem um bom back-end, sem uma boa escrita de projeto no back-end, a gente não vai ter um produto de qualidade, ok? Então, o back-end é uma peça fundamental. Beleza? E a gente vai entender um pouquinho mais na frente que também não adianta só ter um back-end muito bom se a gente não saber vender. E quem que vende é o front-end, beleza? Alguns pontos aqui que a gente vai olhar do back-end. O back-end, a gente tem uma série de etapas de preocupação que um dev front não tem. Entre elas, a gente vai ter uma preocupação com servidores. O que é o servidor? O servidor é a máquina ou é a nuvem, é um local onde a gente vai pegar a nossa aplicação back-end, vai pegar ela, colocar e disponibilizar para a internet, onde eu vou alocar o meu back-end. Então, esse é o servidor. Eu preciso ter um database? Em 90% dos casos, sim. O que é o database? O database ele vai ser, então, a tecnologia que vai armazenar os nossos dados, ok? Então, pensa que eu tenho um sistema que faz login. Eu preciso armazenar o usuário e senha e permissões e mais algumas informações num banco de dados. Então, esse é o database. Eu preciso também, para criar um back-end, conhecer uma linguagem de programação. A gente aqui fala muito de Dart. Poderia ser Dart, poderia ser Java, poderia ser JavaScript, poderia ser Go. Então, poderia ser N linguagens para escrever um back-end. Um outro ponto muito importante é conhecer a construção de APIs. O que é uma API, David? API vai ser a forma com que eu, desenvolvedor que escrevi um back-end, vou disponibilizar para que alguém consuma o que eu fiz. O que isso quer dizer na prática, David? Me dá um exemplo. Imagina que eu desenvolvi lá no meu back-end, eu tenho o servidor, minha aplicação está armazenada nesse servidor, ela fala com o banco de dados, ela foi escrita em Dart, por exemplo, ok? E eu preciso distribuir para o meu app consumir esse meu back-end. E como que o app consome o back-end? Através de uma API. Beleza? Então eu vou disponibilizar uma API, por exemplo, meubackend.com.br/login.
O /login é minha API que faz a autenticação, que faz o login de fato, ok? Então é assim que a gente... São alguns dos pontinhos aqui que o desenvolvedor back-end tem que conhecer e é assim que a gente escreve e monta um back-end. Então aqui eu trouxe a título de curiosidade, tá? Um desenho bem interessante falando aqui sobre front e back. Eu atualmente sou desenvolvedor front, tá? Mas eu comecei minha carreira como desenvolvedor back-end, trabalhei muito tempo com Java. O que eu acho legal dessa imagem? O front-end, ali pegando o iceberg como exemplo, a pontinha que fica para fora é o front-end. É onde os nossos usuários ele vai enxergar, ele vai conhecer, aonde 20% de todo o esforço aqui nesse exemplo para escrever, para entregar um produto, vai ser alocado no meu front-end. Pô, David, tem aplicações que não tem back-end. Tudo bem, mas em suma, uma das coisas que a gente sempre vai querer buscar é que front-end não tenha regras de negócio. Aonde deve ter regras de negócio? No meu back-end. É por isso que 80% aqui de todo o meu esforço, aonde o usuário não enxerga, é o back-end. Eu tenho regras de negócio, eu tenho alocação com servidor, eu tenho toda a camada de segurança, camadas de firewall, tenho o que mais? Tenho camadas de cache, tenho muita lógica, eu tenho muita coisa no meu back-end para fornecer minha aplicação como um todo, ok? Então, isso é importante da gente ter em mente. O back-end, ele é um monstro e o nosso front vai se plugar nesse monstro em determinado momento. Aqui eu quis trazer algumas separações sobre front e back, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas afirmações que a gente vai fazer um comparativo. Então a gente sabe que o desenvolvedor front e o desenvolvedor back, eles têm responsabilidades distintas, ok? Do princípio, olhando para o desenvolvedor front, uma das coisas assim que ele vai trazer como preocupação é como o usuário ele recebe uma informação. Vamos trazer aqui um exemplo então. Como o usuário acessa o perfil dele no meu app? Essa é uma preocupação. Por que uma preocupação? Porque eu vou cuidar do layout, vou cuidar da disponibilidade das informações ali, como que elas vão ficar distribuídas, ok? Qual que é a preocupação do back-end para esse mesmo problema? É como no meu back-end eu disponibilizo essas informações para serem consumidas, ok? Não adianta nada o app ter tudo uma telinha bonitinha, mas ele não conseguir consumir essas informações do back. E o back, a funcionalidade, a preocupação dele é como eu disponibilizo isso. Através de uma API, através de um SOAP, de um GraphQL, whatever, não importa pra gente nesse momento. O que importa é que cada o dev back e o front tem responsabilidades diferentes, beleza? Então vamos lá, algumas das coisas aqui que a gente vai olhar para o front, para o back e vai pensar. No front a gente vai falar muito sobre toolkit, sobre framework, sobre bibliotecas. Então um exemplo de toolkit, o Flutter. O Flutter, se a gente pegar a documentação dele, ele é o UI Toolkit. Então ele é um kit de ferramenta para criação de interfaces gráficas. Ok? E a gente tem o React, tem o CSS. Posso criar front somente com HTML, CSS e JavaScript? Posso, perfeito, não tem problema nenhum. Preocupações também do front. Layout, User Interface, User Experience. Então, o desenvolvedor front-end vai se preocupar com meu layout responsivo, meu layout tem uma experiência legal, minhas interfaces estão ok. Então, você está entendendo que o front ele vai olhar muito mais clinicamente para o layout, para estar mais próximo e conversar cada vez mais com o usuário. A gente vai se preocupar com a fluidez, nosso app, nosso site, nosso PWA, ele é fluido? Ele não trava? Comunicação, o nosso app está se expressando da forma que deveria? Está acontecendo tudo ok? Eu estou comunicando com o meu back-end através de uma API REST, de um GraphQL, do que? Acessibilidade. A gente está se preocupando, está olhando para acessibilidade. Por que eu trouxe esses tópicos? Para a gente olhar quais que normalmente vão ser as preocupações de um dev front, ok? E o dev back, David?
O dev back, ele vai ter preocupação, então, por exemplo, com linguagem. Se lá no front a gente fala com toolkits, com frameworks, bibliotecas, o toolkit no caso do Flutter, no back-end a gente vai falar com linguagens. Então, Dart, Java, JavaScript, Go, Python, whatever. A gente vai se preocupar com banco de dados relacional, não relacional, NoSQL, N tipo de bancos ali, a gente vai olhar e vai entender qual o melhor resolve o meu problema. A gente vai olhar para normalização de dados, desnormalização de dados. Então, várias informações pertinentes do negócio para a gente resolver e construir o nosso back-end. A gente vai se preocupar também com comunicação, um pouquinho diferente da do front. Se a preocupação do front é como consumir, a do back é como disponibilizar uma comunicação. Então eu vou disponibilizar pela uma API REST, pela uma API SOAP, pelo um GraphQL. De que forma eu disponibilizo essa comunicação? Não adianta eu criar um back-end e o meu front não conseguir usar aquele back-end. Isso é muito importante. A gente vai se preocupar com segurança. Por que com segurança? Porque o meu back-end ele tem acesso direto ao banco de dados, ao servidor, ao coração realmente do nosso software. Então aqui os pontos de segurança vão ser muito mais trabalhados. Aqui a gente tem que tomar o dobro de cuidado até do que um front-end, ok? O que mais? A gente vai se preocupar com o servidor, provisionamento de ambiente, provisionamento de memória, de disco, permissões de servidor. Aí se eu estou falando de computação em nuvem, seja uma AWS, uma Azure da vida, um Google Cloud, como que eu crio uma máquina? Vou trabalhar com Kubernetes, vou trabalhar com virtualização? Pode parecer que eu estou falando algumas palavras aqui meio jogadas, tá? Mas a gente vai aprender todas elas, beleza? Então não se preocupem. Eu só quis trazer nessa aula um pouquinho para vocês do que é responsabilidade de cada um, o que o back faz, o que o front faz. O funcionamento de um sistema. Último slidezinho aqui para a gente fechar essa aula. Então, como que funciona, como desde o usuário até de fato ali a nossa última pontinha do back-end. Então, o usuário, ele acessou um site através da internet. Esse site, pela mesma internet, vai se comunicar com o servidor. Então, o cliente aqui, eu, David, www.fluterando.com.br, digitei lá no site. O site vai pelo um protocolo HTTP, vai bater no servidor, o servidor vai entender o que o usuário está requisitando, no caso eu estou requisitando a renderização do site. Então, o back-end, se tiver um back-end, vai processar aquilo, vai no banco de dados buscar, usuário fulano de tal, buscou as informações XPTO. O banco retorna, o meu back-end processa aquelas informações, faz todo um tratamento para devolver para o front-end de uma forma aceitável. O meu front-end, através da internet, recebe e o site renderiza bonitinho aquilo que foi solicitado pelo cliente, ok? A gente vai ver sobre o protocolo HTTP, a gente vai ver sobre o REST e N outras coisas nas próximas aulas. Para essa aula era isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode me pingar. Valeu, pessoal, para quem me acompanhou até aqui. Até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau, tchau.